Saudamos, irmãos, do Pai do Senhor mais uma vez. Estamos aqui no seu programa EBD em Estudo. Me chamo Isaías Nascimento, sou professor das escolas bíblicas dominicais aqui na Igreja Boa Esperança, cidade de Parnamirim, estado do Rio Grande do Norte. Temos aqui o nosso pastor coordenador, o pastor Georgen Silva. Estou aqui com o superintendente Salomão, né, Salomão? Pai do Senhor. Para ministrarmos mais uma vez uma aula, juntamente, claro, pela graça do Senhor, juntamente com a sua participação, meu querido. Estamos dando início aqui mais um trimestre, né, Salomão? Bem interessante, bem importante, uma lição bem importante para todos nós, principalmente para nós, igrejas pentecostais. Temos essa linha mais pentecostal, amém? Estamos falando, aliás, nesse novo trimestre, sobre a igreja em Jerusalém. A lição é esta aqui, a nova lição. Se você não tem, procure obtê-la, ok? Para que você possa acompanhar na sua igreja local todos os ensinamentos bem peculiares que essas lições irão trazer para todos nós. Você hoje é o nosso convidado para participar aqui deste programa. Deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo, ok? Para que essa plataforma entenda que esse conteúdo é muito relevante e que mais pessoas venham ter acesso a isso tudo aqui. Meus queridos, hoje lição de número 2, 13 de julho de 2025. O título da nossa lição diz assim: A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Né? Sabe que a Igreja de Jerusalém foi a igreja ali que iniciou após morte e ascensão de Jesus, morte, ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. A igreja ficou em Jerusalém, tanto que era um mandado próprio do Senhor Jesus, quando ele diz: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí saia por toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, pregando a palavra. Aqui nós já tiramos uma lição importante, que a igreja, ela reunida, ela pode sim receber o dom do Espírito Santo e, a partir desse recebimento, desse dom do Espírito Santo, sair pregando a palavra do Senhor. Amém? Então você também pode ser cheio do Espírito Santo aí na sua igreja local para fazer a obra de Deus, aquilo que Deus tem reservado para você. Amém? O nosso texto áureo diz assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. Verdade prática. A igreja de Jerusalém, como a igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Isso é verdade, né? A igreja de Jerusalém, a igreja ali estava nascendo como instituição naquele local. Foi dali que partiu as grandes obras missionárias dos apóstolos. Nós vamos destacar aqui o apóstolo Paulo, né? Que sai ali daquele conjunto de apóstolos e começa a pregar para os gentios, aquelas pessoas que não eram ali israelitas, não eram judias, outras nações. Meus queridos, a introdução diz assim: por ser a igreja mãe Jerusalém, torna-se o modelo para as demais igrejas que foram implantadas. E qual é esse modelo? Vamos voltar aqui para o nosso texto áureo. Veja lá o modelo: doutrina, comunhão e partir do pão. Doutrina, pregação da palavra de Deus. Comunhão, união entre os irmãos, né? Onde há união entre os irmãos, os filhos de Deus, ali está o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não habita na desunião. E a outra, o partir do pão. O que significa o partir do pão? A obra e o amor um para com os outros, ok? Se por um lado nós temos o primeiro pilar aqui, vamos colocar assim, o primeiro pilar, a doutrina, que é o ensinamento da palavra do Senhor. O terceiro pilar nós temos aqui o partir do pão, certo? Que é realmente a obra de caridade que todos nós temos que fazer, sentindo no outro a necessidade dele. E a outra base e última era oração. Doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Oração nos fala de relacionamento, não é isso, Salomão? A oração nos eleva
eleva o nosso coração ao coração de Deus. E só a partir dessa situação é que eu posso ter realmente comunhão com Deus. A partir do momento que eu decido ter um relacionamento com Ele. É bem verdade que não existe crente que seja habitação verdadeira do Espírito Santo que não almeje, que não anseie ter um relacionamento com Jesus. Que não anseie ter um relacionamento mais estreito, mais chegado com Deus, né? E isso é também um termômetro para que você veja como está aí a tua habitação realmente aí do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você sente realmente a sede de buscar, de ter relacionamento mais aproximado com Ele mesmo. Amém? Então essa, meus queridos, era a base, né, da igreja que estava ali sendo nascida em Jerusalém, certo? E que serve de modelo, pelo menos tem que servir, não pode fugir disso. Uma igreja que foge desse modelo da igreja primitiva, da igreja em Jerusalém, ela não está enquadrada realmente no modelo bíblico que nós entendemos, que a própria palavra do Senhor nos traz. Diz assim, meus queridos, a mais à frente, é de Jerusalém que partem as decisões que buscam, por exemplo, disciplinar e padronizar determinadas práticas cristãs. A igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo. Você sabe que naquele momento, né, o Espírito Santo desceu ali sobre os que estavam reunidos e unidos no mesmo local, foram vistos línguas repartidas como de fogo, e ali foi um sinal realmente da aprovação da igreja pelo Senhor naquele momento, com a descida do Espírito Santo. Pois o Espírito Santo, ele supervisiona também a igreja, ele dá realmente a direção, e deu essa direção para os apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada, firmada mesmo na doutrina do Senhor. Isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram integralmente e ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. E, portanto, a igreja da palavra e do Espírito Santo. E mais, é uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto. Você veja que a igreja realmente seguia aquilo que o Senhor mesmo praticou no seu ministério terreno. Então, os discípulos, claro, direcionados, impulsionados pelo Espírito Santo, reviviam na sua prática doutrinária tudo aquilo que foi ensinado pelo Senhor. Nós vamos ver aqui no longo da lição qual era uma essas práticas que foram ensinadas, deixadas por Jesus, e os discípulos deram aí prosseguimento na sua doutrina. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornaram um padrão para todas as igrejas, em todas as épocas e também em todos os lugares. Então, hoje nós vamos ver essas características da igreja primitiva e a aplicação daquilo que era hoje Salomão no nosso modelo de eclésia, de igreja em nosso tempo. É verdade, né? Essa igreja criada por Deus, ela tem esse fundamento na palavra de Deus. É isso que o primeiro tópico vamos tratar, que é uma igreja com sólidos alicerces, que é o primeiro tópico da lição. O primeiro ponto vai falar sobre uma igreja com fundamentos doutrinários. Quer dizer, vai mostrar que esse fundamento veio de Deus e é a doutrina dada por Deus que fundamenta essa igreja. A igreja de Jerusalém era uma igreja era bem doutrinada. Porque Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu, lá em Atos, capítulo 1, versículo número 2, diz assim: até o dia em que foi recebido acima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo a quem? Aos apóstolos que escolhera. Então, Cristo deu para os apóstolos o fundamento, a palavra que vai sustentar. Fundamento é sustentação, que a Bíblia diz que pode vir correr a água, correr os rios, tempestade, e ela não vai nem balançar, ela não cai, porque ela é fundamentada na palavra de Deus. E uma igreja genuinamente cristã, o que ela faz? Ela reflete a
prática e os ensinamentos dos apóstolos, os apóstolos foi estabelecido por Deus. É exatamente isso que no livro de Atos diz da primeira igreja. Ele diz que aí perseveraram o quê? Na doutrina dos apóstolos. Ficaram firmes. Quer dizer, uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passam o quê? A refletir a sua própria... Não, ele reflete o caráter de Cristo na sua vida. Aonde quer que ele esteja, vão ver Cristo na vida deles. É isso que uma verdadeira igreja, que ela ensina e ela é fundamentada na palavra de Deus, ele vai refletir quem? Cristo. Porque a Bíblia é cristocêntrica, é tudo para mostrar Cristo, sim. Não a minha pessoa, não mostrar o que eu sou capaz, não, é Cristo. Então, uma igreja que é fundamentada na doutrina dos apóstolos, na doutrina de Deus, sim, essa não cai, essa permanece para sempre, irmão Isaías. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora aqui no nosso segundo subtópico desse primeiro tópico, onde estamos falando sobre os alicerces que fundamentaram, que sustentaram e sustentam até hoje a verdadeira igreja bíblica. E ele fala assim: perseveraram na doutrina dos apóstolos. O nosso autor, ele diz que a palavra doutrina, mas aqui abaixo, pode ser traduzida, vem do grego, que é didaquê, né? Que é ensinar. Ok? Então, ensinar e instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. Então, os discípulos, eles ensinavam tudo aquilo que eles aprenderam do Mestre. Você sabe, quando Jesus ele ressuscita e ascende aos céus, ele diz: olha, não se preocupe, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o outro Consolador, e ele vos fará lembrar tudo o que eu vos ensinei. Então, os discípulos cheios do Espírito Santo, veja que a primeira etapa foi o quê? Eles serem cheios do Espírito Santo. Após a institucionalização da igreja, e agora eles começam sim a ensinar, a discipular, a praticar o didaquê dentro da igreja, porque era necessário formar mais discípulos, ok? Um discípulo realmente comprometido com a obra do mestre, ele forma outros discípulos. Jesus veio formar discípulos. E desses discípulos era necessário formar mais e mais e mais outros discípulos. E para isso, eles se comprometeram em perseverar na doutrina que eles haviam aprendido do próprio Senhor Jesus, que é o temor a Deus, que é o amor pelas almas, que é realmente se entregar pelo próximo, né? E muitas coisas mais dentro do contexto daquilo que Jesus Cristo ensinou a todos eles, meus queridos. O discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu do seu mestre. Eles aprenderam do mestre por excelência, o próprio Jesus. Ok? Diz aqui também, meus irmãos, a nossa lição, o nosso autor, que a tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco também discipular. Então, uma das características, né, estamos falando sobre características da igreja verdadeiramente bíblica, uma das características da igreja verdadeiramente bíblica é que ela tanto é discipulada, vive o discipulado em si, o aprendizado, o didaquê, a instrução, a doutrina do Senhor. Ela ama ser instruída pela palavra de Deus e ela também se sente capacitada a partir daí e impulsionada a também instruir, a também ensinar e a também discipular. Essa era uma marca, Salomão, da igreja primitiva e tem que ser uma marca também da nossa igreja no nosso tempo. Amém. A gente está vendo que uma igreja, para ser bem alicerçada, os sólidos no alicerce, a gente viu características como fundamentada na doutrina dos apóstolos. Vimos também na perseverança na doutrina dos apóstolos. E no terceiro ponto, a gente vai ver que uma igreja relacional e piedosa. São esse tipo de característica que faz da igreja refletir Cristo no meio dela, ou no meio
dos seus membros ou no meio da igreja mesmo, propriamente dita, certo? Então, terceiro ponto do primeiro tópico ainda, falando sobre uma igreja relacional e piedosa, a igreja lá em Jerusalém, ela perseverava na comunhão. Fala muito bem lá em Atos capítulo 2, versículo 42, e a maioria dos intérpretes entende que a palavra grega que é koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primeiros cristãos. Havia essa comunhão, essa dedicação a estar junto, o cuidado que eles tinham uns com os outros. Aí você pode me perguntar, mas professor, existia pessoas que não eram assim? Existia. Não quer dizer que era 100% essa comunhão existia. Não, existia pessoas também que não tinham essa comunhão, que não procuravam essa comunhão uns com os outros. Ou até mesmo a preocupação de cuidar uns com os outros. Existia sim, claro que existia. Certo? Então, a primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Certo? Assim, perseverar na doutrina, na comunhão, tem um sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Olha, essa dedicação que as pessoas têm de procurar essa comunhão uns com os outros, hoje em dia está difícil, está mais escasso. As pessoas estão vivendo, procuram viver e cria entre si mesmo uma redoma que é cada um por si e Deus por todos. Mas a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina a termos comunhão uns com os outros. Porque ir para o céu é ir de mão dada um com os outros, certo? Tem a ver com o modo de vida dos crentes. Sem o cultivo das relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo. Se você não cultivar essa comunhão, a gente vai cair no mero ativismo. Há muita atividade, mas sem o calor humano, caracteriza a verdadeira vida cristã. Tem que ter essa comunhão, certo? Diz assim na lição, a mesma igreja perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Era a mesma igreja que vivia em oração. Como foi dito pelo professor Isaías, a oração ela é fundamental para que a gente possa ter comunhão uns com os outros. Diz aqui, o apóstolo, eles oravam lá em Jerusalém e oravam muito. Assim, Pedro e João foram ao templo orar na nona da oração, na hora nona. Vocês vão ver lá em Atos capítulo 3, Pedro e João vai orar ao templo. Essa prática da oração ela é fundamental. A igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, e se dedicava à oração. Lá em Atos 12, versículo 5, vai falar sobre isso. Então, uma igreja que é relacional e piedosa, existiu sim na igreja lá em Jerusalém, na primeira igreja. E é um modelo a ser seguido. Com isso, o resumo desse primeiro tópico vai dizer que a igreja de Jerusalém tinha como característica perseverança na doutrina, comunhão e oração. Isso fazia dela uma igreja piedosa. Esse é o resumo do primeiro tópico, irmãos, aí, da lição. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora, terminado aí o nosso primeiro tópico. Vamos entrar agora no nosso segundo tópico, que fala assim, uma igreja observadora dos símbolos cristãos. E esses símbolos, meus irmãos, foi nada mais, nada menos do que instituídos não por Paulo, não por Pedro, não por Maria, não por José, mas sim pelo próprio Senhor Jesus, ok? Ele tanto instituiu como viveu, praticou esses símbolos e é necessário que um verdadeiro cristão que tenha a certeza, convicção da sua fé em Jesus também os pratique. Nós fomos chamados para seguir os passos do Senhor. Seguir aquele que nos chamou da condenação para a sua verdadeira luz, meus irmãos. E aqui vamos falar sobre esses dois símbolos, que é o batismo e também a Santa Ceia do Senhor. Primeiramente, o batismo. Aqui 3 destaques interessantes nós darmos sobre o que o nosso autor aqui escreveu. Ele disse que o apóstolo Pedro, após um dos seus sermões,
sermões, disse para aquela multidão que era necessário eles serem arrependidos e cada um deles serem também batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui vale nós destacarmos, meus queridos, uma situação interessante. Veja só, o apóstolo Pedro, ele não estava idealizando, realizando, criando uma nova forma de batismo, não. Existe uma doutrina pseudo-cristã, ok? Nos nossos dias, que diz que o batismo na nova aliança é para ser feito tão somente em nome de Jesus Cristo. Porque assim o apóstolo Pedro disse, cada um de vós, está lá em Atos 2:38, cada um de vós sejais batizados em Jesus Cristo. Como nós sabemos que nos ensinamentos, ok, dos evangelhos, nós temos que ser batizados, ok, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, Pedro não estava criando uma nova ordenância, uma nova doutrina. Ele não estava criando um novo modelo de batismo. Negativo. Ele diz assim, sejais batizado em nome de Jesus Cristo, é realmente no padrão que Jesus institucionalizou, que Jesus realizou. E o batismo que Jesus trouxe era o batismo na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, o apóstolo Pedro, aqui, ele apenas ratifica essa verdade, que é necessário que nós sejamos, uma vez arrependidos, sejamos agora batizados no modelo que Jesus Cristo criou, trouxe de batismo para todos nós, ok? O segundo destaque que eu gostaria de dar sobre esse subtópico, meus irmãos, é sobre o que o próprio Jesus disse em Marcos 16:16. Ele diz que quem crê e for batizado será salvo, porém, quem não crer já está condenado, ok? Aqui vale destacar também que o batismo não é uma ordenância para a salvação, muito pelo contrário. Nós somos batizados porque nós já participamos da salvação. Nós não somos batizados para sermos salvos. Veja que o Senhor Jesus disse assim, aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crer, não é aquele que não for batizado, mas é aquele que não crer, este sim, já está condenado, ok? Se não for assim, o que vamos dizer sobre Salomão, sobre o ladrão da cruz? Ele não teve tempo de se batizar ali. Teve tempo não. Ok? E muitas outras pessoas, creio eu, tenham passado por situações também parecidas, que não tiveram ali tempo de ratificar, de publicitar a sua fé através do batismo, porque o batismo é o nosso terceiro destaque aqui do nosso autor, é uma grande publicidade, entendeu? É uma ratificação mesmo pública que você mostra para a sociedade que você agora pertence mesmo a uma instituição, que você cumpre essa ordenância do Senhor. Claro que é necessário que você, quando realiza a sua conversão, o seu arrependimento, que você procure ser batizado para mostrar publicamente que você ama a sua fé, que você quer pertencer também a uma determinada instituição. Porém, o batismo não é para salvar ninguém. O batismo é uma ratificação da fé do salvo, uma publicização dessa fé para as pessoas, para toda a sociedade de Salomão que nós estamos aí vivendo. Amém, né? Que maravilha. Outro símbolo que a lição vai nos tratar aqui é sobre a ceia do Senhor. Muito, como o professor Isaías falou, esse processo do batismo foi criticado por algumas igrejas e também a ceia do Senhor também é muito criticada. Alguém diz que só foi para aquela época. Isso não é verdade. Ele diz aqui que a ceia do Senhor é outra ordenança dada por Jesus e que foi observada pela igreja. E no versículo de Atos, capítulo 2, versículo 46, abre aspas, ele diz aqui, e perseveraram no partir do pão. E o autor da lição, ele fala que a maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos, certo? E ele usa aqui um autor, especialista britânico, Donald,
ele diz que, ele fala aqui, abre aspas, diz assim, que a ceia leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do evangelho e ao objeto supremo do amor de Deus. Então, em Atos ele fala sobre perseverar no partir do pão. E também, irmãos, aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, um texto usado na ceia, muito conhecido, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, vai nos dizer também que, porque todas as vezes que comeis esse pão e beber esse cálice, fazer o quê? Anunciar a morte do Senhor até que venha. Ó, todas as vezes. Então, não foi só para aquela época, mas sim todas as vezes que a igreja se reúne, lembra da morte que Cristo fez por nós, e é esse período da ceia. Então, a igreja traz em memória o que Cristo fez por nós. Derramou o seu sangue, pagou um alto preço por nós, pela sua igreja. Pagou um preço que ninguém poderia pagar, só Jesus. Então, todas as vezes que a gente se reúne é para lembrar que ele morreu, mas também que ele ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus, aleluia. Com isso, a gente concluiu esse segundo tópico da lição. Não é isso, Moisés? Isso. E o resumo da lição nos diz assim, que na igreja de Jerusalém, os símbolos essenciais da fé cristã, que é o batismo e a ceia do Senhor, eram reverentemente observados. Eles não deixaram passar em branco. Eles faziam e praticavam isso corretamente todos os dias, irmãos Isaías. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora no nosso terceiro e último tópico, que vamos falar sobre uma igreja modelo, né? Já iniciamos nossa lição falando que a igreja primitiva é esse grande modelo de igreja bíblica, ok? Vamos agora trazer aqui algumas características que faziam realmente essa igreja ser, essa igreja, né? De acordo com o que está escrito sobre ela, ser esse modelo, essa referência, ok? De igreja para também os nossos dias. O nosso tópico fala assim, uma igreja modelo, uma igreja reverente e cheia dos dons. Então aqui, a partir desse título, subtítulo, melhor dizendo, que o nosso autor traz para este capítulo aqui da lição, nós já podemos fazer aqui, meus irmãos, uma ligação entre a reverência e a operação do Espírito Santo. A Bíblia diz que tudo que façais com ordem e com decência, ok? Porque isso é agradável ao nosso Deus. E a igreja em Jerusalém, a igreja primitiva, era uma igreja que primava mesmo por essa questão da reverência. Aqui em Atos 2:43, que traz o nosso autor, ele diz que a igreja em Jerusalém, em cada alma havia temor. Então, o que significa haver temor em cada alma que estava ali dentro daquela igreja, que participava ali daquelas reuniões, meus irmãos? Existia a certeza, a convicção que ali habitava o Espírito Santo de Deus, ok? E onde habita o Espírito Santo de Deus, não existe margem alguma para bagunça, não existe margem, pelo menos não é para existir, ok? Nos membros da igreja, certo? A questão da irreverência. Infelizmente, nós estamos vivendo dias de igreja, Salomão, irreverentes. De pessoas que não podem participar meramente de 2 horas de culto sem ser ali irreverente, sem se levantar demais, sem usar o seu celular. Estamos na época aí da tecnologia, nos dias aí da tecnologia. Então, pessoas usam, até dentro da igreja, redes sociais. Então isso, meus irmãos, é um comportamento irreverente. É um comportamento irreverente. A partir do momento que eu tiro a minha atenção do culto, da prestação do meu culto ao Senhor, e coloco a minha atenção em redes sociais ali, coisas supérfluas, coisas que eu posso observar após o culto, eu estou me comportando de maneira irreverente. Eu tenho que prestar atenção sobre isso. A igreja primitiva aqui
fazendo essa ligação, ela tinha muitos dons do Espírito Santo, porque ela sabia que ali habitava o Espírito Santo de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que ali tinha que haver temor. Onde há temor, há reverência. A reverência é uma característica do temor. Meus irmãos, é muito interessante nós observarmos isso. Aqui o nosso autor também traz que a mesma sensação ali que os membros da igreja tinham, meus irmãos, nós conseguimos também ver no Velho Testamento sobre aquela ocasião em quando Moisés é chamado por Deus para ali ter uma conversa com ele. Deus diz, tira dos teus pés as sandálias, porque onde tu estás é lugar santo. Não que o templo em quatro paredes seja esse lugar santo. Não. Veja só. O lugar santo é onde habita o Espírito Santo de Deus. Veja só, a tua casa pode ser um lugar santo, não é isso, Salomão? Com certeza. Se ele for a habitação do Espírito Santo, ali vai ser um lugar santo. O teu quarto pode ser um lugar santo. Se existe ali a habitação do Espírito Santo, quando eu falo da tua casa, eu falo da tua família. Correto. Pode ser um lugar santo. Então, meus irmãos, veja, Moisés estava na presença do Senhor e ele disse, onde você está é um lugar santo. Por quê? Porque o próprio Deus estava lá. Então, se eu creio que o Espírito Santo de Deus, aquele que falara com Moisés, é também o mesmo Espírito que habita hoje na eclesia, na nossa membresia, eu tenho que ser reverente, eu tenho que ter temor, eu tenho que saber que ali nós estamos reunidos para adorarmos o nome santíssimo e incomparável do Senhor Jesus. As pessoas dizem, Salomão, também que as coisas hoje estão diferentes, nós não vemos tantos milagres como víamos antigamente. Por que será? Por que isso acontece? Porque nós temos essa impressão? Porque muitas das vezes está faltando temor, talvez. Talvez esteja faltando mais reverência da minha parte no culto ao Senhor. Então isso é uma grande reflexão que esse tópico aqui nos traz para a nossa vida cristã, meus irmãos. Se nós queremos ver e sentir mais e mais a presença do Senhor, nós temos que saber que o culto, a membresia, a reunião dos santos tem que ser um lugar de temor e tem que ser um lugar também de reverência, Salomão. Amém. A gente está vendo uma igreja modelo, né? E um desses modelos que Moisés acabou de comentar aqui é reverência e também cheia do Espírito Santo. E agora vamos ver no segundo ponto, uma igreja acolhedora. Isso é uma das características importantes da igreja. Como é que você está acolhendo o que chega até você? Como é que você está recebendo aqueles novos convertidos, aqueles novos crentes que aceitaram a Jesus, ou até mesmo os que chegam até nós precisando de ajuda, precisando de conselho, de um ombro amigo? Como é esse acolhimento? Será que é de coração? Há um sentimento de amor? Ele diz aqui, dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento parece com uma das suas principais. Quer dizer, diante de tantas qualidades de uma igreja genuinamente crente, correta diante da vontade de Deus, o acolhimento parece uma das suas principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. Se não tiver esse acolhimento, não faz parte da vontade de Deus. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Além de estarem juntas, o texto bíblico diz que naquela igreja todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Lá em Atos capítulo 2, versículo 44, vai nos falar sobre isso. Todos que criam, olha só, o primeiro passo é crer, certo? Estavam juntos e tinha tudo em comum. Glória a Deus. Não é fácil compartilhar, muito menos esse acolhimento, principalmente nos dias de hoje. Mas é isso que a parte de Deus nos aconselha. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Mas isso Deus faz com que a gente, quem tem o amor de Deus derramado no seu coração, que é o Espírito Santo,
que tem esse Espírito Santo, ele tem esse espírito de acolhimento, de amor. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo. Cuidado, que tem gente que está perto de você e não se sente parte do grupo, porque muitas vezes nós fazemos os grupos no meio da igreja, que não é para existir grupo no meio da igreja. A igreja tem que ser uma em Cristo Jesus, unida, abraçada um com o outro. Isso é importante. Então, uma igreja acolhedora é importante, porque é uma das características de uma verdadeira igreja pautada na palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos entrar aqui na nossa terceira característica da igreja primitiva, que fazia realmente ela ser um modelo de uma igreja bíblica para todos nós, para todas as outras igrejas que a partir dela nasceram no cristianismo. Meus irmãos, nosso terceiro subtópico é falar sobre uma igreja adoradora. A igreja em Jerusalém, a igreja primitiva, era uma igreja que adorava sim ao Senhor. E o nosso destaque aqui do nosso autor, ele traz sobre a adoração, dá ênfase aqui ao louvor a Deus. Obviamente que nós sabemos que adorar a Deus não é apenas nós louvarmos o seu nome. O louvor a Deus é uma das formas de nós adorarmos ao Senhor, ok? Outras formas que nós temos de adorar o Senhor é a reverência na igreja de Deus. Quando eu estou reverente na igreja do Senhor, eu estou ali porque eu estou em adoração ao Senhor. A adoração me faz ser um crente reverente, né? Então você adora o Senhor? Adoração ao Senhor, meus irmãos, também eu posso adorar a Deus através do exemplo que eu dou na sociedade, como viver realmente uma vida cristã diante dela. Isso também me faz ser um adorador a Deus. Quando eu dou exemplo de um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu estou adorando o Senhor com a minha vida, com o meu testemunho. Mas aqui o nosso autor traz o louvor a Deus. Ele diz que louvando, traduz o verbo, a palavra grega chamada aineo, é o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores naquele momento em que eles louvavam ali o nome do Senhor Jesus quando ele nasceu. E é também o mesmo termo que é usado para aquele aleijado que estava na ocasião ali em que os apóstolos chegaram ao templo Formosa e oraram, curaram, né? Ministraram ali a cura para aquele homem e ele se ergueu, se levantou e a partir daquele momento ele praticou aí o aineo, que é o louvor ao Senhor. Ok? É a mesma palavra ali também, louvando e bendizendo o nome do Senhor. É, portanto, uma expressão de júbilo e de gratidão. Louvar é muito mais que simplesmente cantar, não é verdade? Louvar é um reconhecimento. Quando você reconhece, por exemplo, alguém que fez uma coisa interessante, uma coisa boa, e que você destina a ele um elogio, você está louvando a uma outra pessoa. Isso é natural, isso é normal. Isso não tem problema algum, ok? Será que nós temos, Salomão, aqui motivos para louvar a Deus? Será que nós temos motivos em nossa vida de reconhecer os grandes feitos que o Senhor tem realizado em nossos dias? Saiba que em você acordar pela manhã já é um motivo muito grande você louvar a Deus nos seus primeiros minutos do seu dia. Você respirar a cada segundo, a cada centésimo, milésimo de segundo, já é um grande motivo de você louvar o nome do Senhor na sua vida. É um milagre. Você viver mais um dia é um milagre. Você respirar a cada centésimo, milésimo de segundo é um milagre que Deus te concede todos os dias. Muitas das vezes nós passamos assim despercebidos sobre isso, né? Achamos que milagres é só ver um aleijado andar e correr, um cego ver. Não. Vivermos cada dia é um milagre que o Senhor nos concede a todos nós. E é uma oportunidade nós reconhecermos e louvarmos o nome daquele que criou todas as coisas. É uma expressão de redenção total e entrega. É o reconhecimento da grandeza de Deus e dos seus poderosos feitos. Então, meus irmãos, que nós possamos ter na eclésia, na comunhão com os irmãos, esta reverência necessária para que eu possa realmente prestar a minha adoração
expressando o meu louvor a Deus, porque é uma das formas mesmo de eu estar adorando o nome do Senhor Jesus aqui nessa terra. É isso, Salomão. É verdade, né? Maravilha. Então, um resumo bem rápido desse terceiro e último tópico vai nos dizer que os princípios da Igreja de Jerusalém nos ensina a viver a dimensão espiritual. Que dimensão é essa? Do acolhimento e da adoração. Foi esse resumo do terceiro tópico da lição. E a conclusão da lição vai nos dizer que a gente comentou nessa segunda lição sobre essa igreja primitiva, a primeira igreja, né? E vimos também que ela é uma igreja ideal, um modelo a ser seguido. Também uma expressão usada como a igreja mãe. Agora, a gente viu, vamos ver também ao longo desse trimestre que essa igreja não estava isento de erros, não. A gente vamos ver também ao longo das lições mais na frente que vamos encontrar também alguns erros também. Mas lembrando que essa igreja ela foi fundamentada na palavra do Senhor. Mas você pode dizer, mas meu professor, o que isso quer dizer? Quer dizer que para a gente alcançar a vida eterna, nós temos que fazer parte dessa igreja. A igreja salva, a igreja remida. Que a Bíblia também nos diz que é a noiva de Cristo. Que um dia ele vem buscar a sua noiva. E quando ele vir buscar a sua igreja, essa noiva, ele quer encontrar você com o seu nome escrito no livro da vida. Ele possa lhe chamar pelo seu nome e você encontrar com ele nos ares. Então é preciso sim você fazer parte dessa igreja. Procure uma igreja próxima à sua casa. Aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e assim você possa encontrar a vida eterna que só há em Cristo Jesus. Amém? Com isso concluímos essa lição. Eu espero que a palavra de Deus tenha ficado no seu coração. Já te convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Amém, meus irmãos. Vale salientar que esse programa não tem a intenção de substituir a igreja, a escola, a EBD. Ok? É necessário que você compareça à sua igreja no domingo ou no sábado, de repente, para aprender ali na igreja sobre mais a palavra do Senhor. Esse programa é apenas uma ferramenta para lhe ajudar como aluno e também como professor. Deus te abençoe em nome de Jesus.